A unidade começa quando a gente escolhe não caminhar sozinho, quando escolhe pertencer, quando escolhe amar, quando entende que fé também é responsabilidade. Em 2025, vimos isso acontecer. 2.339 pessoas caminharam juntas em grupos, criando vínculos e fortalecendo a fé. 1.704 pessoas encontraram Jesus aqui na CB Rio, porque você convidou, enviou o link, caminhou junto. O novo templo é a expressão visível de uma igreja que escolheu caminhar junta. CB Rio 2026. Unidade não é só um tema, é o nosso chamado. Antes da gente começar aqui a pregação, eu sei que todos estão ansiosos por notícias da minha mãe, da Marisa. E ela está bem, o procedimento foi ótimo, né? Fizeram um procedimento, tiraram bastante massa de tumor, o que era importante para liberar espaço, para diminuir a pressão dali do cérebro dela. Então, tiraram bastante massa e eles fizeram um teste no cérebro dela antes e depois da cirurgia, e eles viram que nada da função cerebral dela foi afetado por conta da cirurgia. Então, isso é uma ótima notícia. E uma outra boa notícia, porque a gente é um pouco traumatizado com o pós-operatório da minha mãe, porque ela tem uma tendência a infeccionar, etc. E aí, hoje já é o terceiro dia, né, do pós-cirúrgico dela, e está correndo tudo bem, o ferimento está bem sequinho, né, que fizeram acesso aqui para fazer a cirurgia, e está tudo correndo super bem, ela já foi ao banheiro, está fazendo xixi, está comendo, está conversando, está acordada, então está tudo caminhando super bem, e a gente vai, né, deixar ela no hospital o máximo possível, para ela poder evitar ter complicações de infecção no local, para ser cuidada da melhor forma possível. Então, gente, obrigado pelas orações de vocês. Tudo está caminhando super bem, pastor Pedrão está bem também, está tranquilo. Tranquilo mais ou menos, mas está caminhando, né? Graças a Deus tivemos boas notícias aí. Bom, a gente tem conversado no mês de janeiro sobre a nossa melhor versão. Viver a nossa melhor versão nesse ano de 2026. E viver a nossa melhor versão tem a ver com unidade. Nós queremos construir unidade. Unidade de pensamento, unidade de entendimento de algumas coisas que são cruciais na nossa caminhada. Então, por exemplo, na primeira semana dessa série nós pregamos sobre nova criatura. O que é ser uma nova criatura? O que é quando nós aceitamos Jesus, o que acontece com a gente? A segunda semana nós falamos sobre filho. Então, o que é ser filho de Deus? Quais são os benefícios disso e o que isso implica na nossa vida? O que isso transforma na nossa vida quando nós nos tornamos filhos? Isso foi na semana passada. E hoje falaremos sobre um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é igreja. O que é igreja? Para que serve a igreja? A nossa melhor versão necessariamente passa pela instituição chamada igreja. Quando eu falo igreja, o que é que vem à sua mente? Para alguns, o quê? Ser humano. Talvez para outros seja uma experiência ruim, como talvez hipocrisia. Talvez igreja pareça para você como construção, um prédio, um local bonito, suntuoso. Talvez para você seja um lugar de esperança. Ou então um lugar de culpa. Eu não sei, tudo depende de como você construiu a tua vida com a igreja. E você foi entendendo a igreja, sentindo igreja. O que eu quero nessa manhã é que você abra mão de todos os seus conceitos pré-formados, ou nostalgias, ou coisas ruins que você construiu sobre a igreja. Hoje nós vamos entender qual é a igreja de verdade. Qual é a igreja de Cristo? O que ela significa e o que ela representa. Então, a igreja, primeira vez, foi mencionada pelo próprio Cristo. Não foi pessoas depois que inventaram algo chamado igreja. O próprio Cristo foi o primeiro a falar sobre a igreja. Isso aconteceu lá, relatado em Mateus, capítulo 16, 15, 16 e 18. Jesus dizendo, e vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo.
Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Geralmente, muitas pessoas interpretam, teólogos interpretaram por muito tempo, você é Pedro, e ele faz um jogo de palavras de Pedro com pedra, né? Entendem isso como se Jesus fosse construir a igreja em cima de Pedro. Então, Pedro seria o primeiro bispo, o primeiro papa da igreja. Quem já ouviu isso? Pedro foi o primeiro papa da igreja. É baseado nisso aqui. É baseado nesse versículo aqui. Então, o entendimento correto sobre a interpretação desse texto, que a gente entende que os teólogos, entendendo mais sobre as palavras, o texto, o contexto, o que Cristo quis dizer, é que Pedro, sobre essa sua declaração de que eu sou o Messias, é que eu construirei a minha igreja. Então a igreja de Cristo é construída sobre um fundamento, sobre o fundamento de que ele, de fato, é o Messias enviado por Deus, o Filho do Deus vivo. E essa foi a primeira menção sobre igreja. Então, foi Jesus que fundou a igreja. Igreja é uma instituição fundada pelo próprio Cristo, amém? E nós somos parte dessa instituição. A igreja, o termo que Jesus usa aqui, é eclesia. E eclesia significa uma assembleia de pessoas, um ajuntamento de pessoas. Eclesia são várias pessoas que caminham juntas, que se unem por conta de um motivo principal. Isso é eclesia, isso é igreja. Então entendam que Cristo não fundou uma religião, Cristo não fundou uma organização, Cristo não fundou um prédio, Cristo fundou um movimento de pessoas que anunciam que Ele é o Messias. Isso é igreja. Isso é igreja. E nós depois fomos agregando ferramentas à igreja. Um espaço, um auditório, cadeiras, um ambiente para as crianças, uma liturgia, onde tem um momento de música, depois. Isso vem depois. Nada disso é sagrado, nada disso aqui é santo. Isso a gente construiu, a gente que inventou isso tudo. O que Jesus disse sobre igreja é que igreja é um movimento de pessoas que anunciam que Ele é o Messias. Ponto. Agora, quando que a igreja de fato começa? Alguns vão dizer que foi Paulo, nas viagens, que começou a fundar igrejas, nas suas viagens missionárias. Mas eu entendo que a igreja de Cristo foi fundada quando Ele ressuscitou. Porque eles estavam caminhando com Jesus e, se você ler o Evangelho, você vê que os discípulos custaram a entender quem Jesus era. Foi Pedro, no capítulo 16, que a gente leu aqui, que ele é o primeiro a falar, você é o Messias, de fato é o Messias. Até então eles estavam achando que ele era um libertador do povo, alguém que ia liderar um movimento político. Eles não estavam entendendo muito bem ainda. Agora, quando Jesus morre, como é que fica o coração deles? Fica alegre porque isso precisava acontecer para ele ressuscitar? Ou eles ficam desolados? Eles ficam desolados. Eles ficam desolados. O sonho acabou. O libertador morreu. Olha que louco. Agora, quando Jesus ressuscita, é que eles falam, ih caramba, o que ele estava falando é verdade. Não são só palavras bonitas. Não são só floreios e uma filosofia legal. Ele de fato ressuscitou. E essa se torna a principal mensagem do Evangelho. Muitas pessoas duvidam da ressurreição histórica de Cristo ou da existência do Jesus histórico. Mas não é só a Bíblia que relata sobre Jesus. Um historiador, por exemplo, Flávio Joséfo, que nem cristão era, ele fala sobre um tal de Cristo que tinha seguidores e estava fazendo um movimento lá na região. Então, o Jesus histórico, de fato, é um fato. E a ressurreição de Jesus? Muitos questionam, acham que isso é uma mitologia, né? Mas vocês imaginem, 12 pessoas, tinham outros em volta, outros mais seguidores, mas 12 principais. Os 12, imagina, Jesus morreu,
Eles se reúnem e falam, galera, vamos inventar uma história de que Jesus ressuscitou? E aí a gente carrega essa história e leva ela até a morte. Vocês sabem como é que os discípulos morreram? Apedrejados, crucificados de cabeça para baixo. Alguns dizem que outro morreu com flechadas, com várias formas diferentes de morte, mortes trágicas. Talvez um deles, que é João, talvez não tenha morrido de uma forma trágica, mas todos os outros morreram. Vocês acham que se isso fosse uma invenção, eles não espanariam, não falariam, um deles pelo menos, sendo torturado, sendo ameaçado de morte, por conta da declaração de que Jesus ressuscitou. E era o Messias. Então, gente, desculpa, não dá para defender de que a ressurreição é mitologia. A ressurreição é um fato que muitas pessoas viveram e morreram por isso. Pessoas que viram e conviveram e andaram com ele. Paulo, quando ele faz as viagens para poder fundar as igrejas, espalhar o nome de Jesus, ele escreve cartas a essas igrejas. Eu falei sobre isso na quarta-feira. E aí ele passa por Corinto, funda uma igreja em Corinto, continua a viagem, depois ele escreve uma carta para Corinto. Quando ele escreve essa carta para Corinto, ele está escrevendo isso no momento do mundo em que não tinham sido escritos evangelhos. Os evangelhos são o relato da vida de Cristo. Os evangelhos não tinham sido escritos ainda. Então Paulo escreve algo antes mesmo de escreverem sobre a vida de Jesus. E Paulo escreve o seguinte, em 1 Coríntios 15, 3 e 4. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. É crucial, é fundamental. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado no terceiro dia, foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. Sabe que escrituras são essas que ele está falando aqui? Os profetas lá do Antigo Testamento, Isaías principalmente, que escreveu profecias sobre aquele Messias que viria. Então ele está falando assim, lembra dos profetas que anunciaram o Messias? Esse cara aqui morreu, como ele disse, ressuscitou, como ele disse, e ele de fato está vivo e ele é o Messias. E essa era a mensagem que eles carregavam. Essa era a mensagem que fundou a Igreja de Cristo, que iniciou o movimento da Igreja de Cristo. E antes de partir, Jesus deixou muito claro a expectativa dele sobre a igreja. Eu amo ler numa carta, eu amo ler o final da carta, porque parece que a pessoa coloca toda a essência do que ela escreveu ali. Então, no final da carta de Paulo, eu gosto muito. Manda um abraço para não sei quem, diz que eu amo. É muito legal os finais, assim. Então, aqui é a mesma coisa. Então, Jesus, logo antes de subir aos céus, então já morreu, já ressuscitou, logo antes de subir aos céus, ele dá uma última declaração, e a Bíblia registra isso. Atos 1, 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. O que é que Jesus pediu para a gente? Ele pediu para nós defendermos Ele com bons argumentos? Ele pediu para a gente saber teologia na sua amplitude máxima? Ele pediu para a gente fazer bons eventos como instituição? Ele pediu para a gente ter, sei lá, auditórios grandes? Ele pediu para a gente pregar muito bem? Ele pediu para sermos testemunhas. E sabe o que é uma testemunha? Testemunha foi alguém que viu e viveu algo que alguém não viu e não viveu. Faz sentido isso? Eu estou testemunhando algo que eu vi, que eu vivi, para outra pessoa. E testemunha de Cristo significa, eu vi Jesus, a minha vida foi impactada por Jesus, e a minha vida vai testemunhar que Jesus está vivo. Igreja, então, é um movimento de testemunhas
que testemunham que Cristo de fato ressuscitou, está vivo em nós, operando em nós e através de nós. Isso é a igreja de Cristo. Igreja não é uma instituição que se protege. Igreja não é um lugar onde pessoas que pensam igual se juntam. Igreja é para continuar o que Cristo começou. Igreja é para alcançar pessoas para Jesus. Igrejas é para transformar vidas pelo nome de Jesus. Igreja é para mostrar para as pessoas que Jesus de fato ressuscitou e vivo está. E é por isso que, não à toa, a missão aqui da CB Rio toda diz o seguinte, que nós somos empoderados por Deus, pelo Espírito Santo, para alcançar pessoas para Jesus. Essa é a missão da igreja, que nós entendemos biblicamente. Então a única e exclusiva função da igreja é alcançar pessoas para Jesus. E aí nós batizamos, nós ensinamos, nós discipulamos, para quê? Para alcançar pessoas para Jesus. E eu quero te dizer uma coisa, já te preparar, se você está pensando em vir para a CB Rio, se você frequenta a CB Rio, eu quero te dizer e deixar claro, muito claro uma coisa. Nós queremos seguir os ensinamentos e a direção de Jesus, amém? Então, para isso, nós faremos quase tudo para alcançar pessoas para Jesus. Nós estamos dispostos a fazer quase tudo para alcançar pessoas para Jesus. Essa é a missão principal. Esse é o coração de quem Cristo foi e do que a igreja é. Juninho, mas é complexo esse negócio de querer, às vezes, se dobrar demais ou se adaptar demais para alcançar as pessoas, mas vai desagradar alguns, e como é que vai ser isso? Gente, o apóstolo Paulo ensinou muito bem a gente. 1 Coríntios 9, 22, ele sendo criticado porque ele estava sentando com pessoas que não eram da religião ou se comportando de uma maneira que os religiosos não concordavam. Olha o que Paulo disse, 1 Coríntios 9, 22. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. O que Paulo está dizendo é, não vamos medir esforços para alcançar aqueles que estão perdidos. Não vamos medir esforços para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Esse é o coração da CB Rio também. Nós faremos tudo o que nós pudermos para poder alcançar pessoas para Jesus. E nós sabemos que algumas vezes isso pode chatear algumas pessoas. Ou pode magoar algumas pessoas, porque a gente pode fazer alguns movimentos que alguns discordam, mas que o nosso objetivo é alcançar pessoas para Jesus. Um exemplo disso é que vocês sabem que nós estamos querendo diminuir cada vez mais o momento do dízimo, e a gente colocou para o final do culto agora, sem aquela música após o dízimo, e a gente pretende mencionar sobre o dízimo e prestar contas com menos frequência. Por que isso, gente? O objetivo é alcançar pessoas para Jesus. Vocês concordam comigo que quando vocês trazem alguém que não gosta de igreja ou não vai à igreja, a primeira coisa que a pessoa fica analisando e pensando é, esses caras vão tirar dinheiro de mim, eles querem meu dinheiro, eles vão querer me convencer a me dar meu dinheiro, e não sei o quê. Não é assim? Gente, é a realidade. A realidade tem que ser nossa amiga. É como as pessoas pensam em igreja. Então o que nós queremos é surpreender positivamente essas pessoas. Tirar todas as barreiras que nós pudermos tirar para essas pessoas poderem conhecer a Cristo. Amém? Amém. Uma ilustração para entender o que é igreja. Igreja não é uma placa. A placa simplesmente conta uma verdade. A placa simplesmente aponta uma direção. E deixa a pessoa aí se ela quiser. Igreja é uma ponte. Igreja é uma ponte que conduz a pessoa até o outro lado. Igreja é uma ponte que conduz a pessoa até a verdade de Cristo.
E a melhor ponte possível para a igreja é o amor. Uma palavra simples, complexa, que é o nosso propósito como igreja. É o que nos move. É o nosso motor, é o nosso porquê. É o amor. E um dos versículos mais conhecidos, porque Deus amou o mundo. Ele enviou Jesus para nos salvar. Amor. Amor é a ponte. E hoje eu quero te mostrar 3 marcas do amor que move a igreja. Vamos orar? Deus, nos abençoe nessa manhã, fale conosco, fale aos nossos corações e que os nossos corações estejam abertos a ouvir a tua voz. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Primeira marca do amor que move a igreja é o amor que acolhe. É o amor que acolhe. E olha esse exemplo de acolhimento de Jesus, que coisa legal. Marcos 2, 15 a 17. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e seus discípulos. Estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Olha que legal. Eram pessoas que tinham comportamento ruim, eram de má fama, eram rejeitados pela sociedade, mas seguiam Jesus. Alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos, por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os bons, Jesus está sendo meio irônico aqui, tá? Ele está sendo meio irônico com os religiosos demais, com aquela galera que se achava melhor do que os outros. Eu não vim para essa galera boazona, esse melhor que todo mundo. Eu vim para quem precisa de verdade. E é muito interessante que Jesus não espera eles se tornarem aceitáveis para depois se unir a eles. E, gente, ele sentou na mesma mesa para fazer uma refeição. E isso na cultura oriental lá é um negócio super importante. Se você senta numa mesa com alguém, é porque você afirma e concorda com essa pessoa. Então Jesus, com esse gesto de sentar na mesa com o pessoal, ele está dizendo, eu concordo com vocês. Mas não era uma concordância de maneira de viver necessariamente. É o seguinte, eu estou aqui porque eu amo vocês. E eu quero estar com vocês, eu quero me aproximar de vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês. Por mais que ele não concordasse com tudo que as pessoas faziam. E isso é uma representação perfeita do que é a igreja. Pessoas vindo como elas estão, você concorde ou não como ela vive, e elas vêm para cá. E nós nos sentamos à mesa com essas pessoas. Nós nos entregamos, nós nos amamos, nos abraçamos, nos relacionamos, nos aproximamos e mostramos quem Cristo é. Sabe o que eu penso? Se Jesus estivesse hoje presencialmente aqui nessa terra, sabe com quem que ele estaria sentado? Com aquele grupo de pessoas que você chama de escória, sabe? Sabe quando você fala, essa galera é a escória? Talvez para você a escória seja pessoas que pensam política diferente de você. Talvez sejam os políticos do lado oculto da força. Talvez para vocês, talvez Jesus estivesse em Brasília, comendo com eles. Por que não? No Palácio do Planalto? Por que não? Talvez Jesus estivesse sentado no meio de homossexuais, pessoas que se comportam de maneira que talvez você rejeite. Talvez Jesus estivesse comendo com aquelas pessoas que cometeram erros e por isso foram presas. E você diz que eles são a escória e não merecem nada além da morte e um confinamento podre.
entenda que pessoas falhas não são um obstáculo para Cristo e nem para a igreja de Cristo. Pessoas falhas são o alvo e o coração da missão de Cristo. O alvo e o coração da missão da igreja de Cristo. As pessoas mais importantes desse lugar aqui são as pessoas que vivem em mais desacordo aquilo que Cristo recomendou. São as pessoas que mais merecem o nosso amor. São as pessoas que mais merecem o nosso abraço, a nossa atenção, a nossa estima. Vocês estão entendendo o que é igreja? Igreja não é reunião dos seus. Igreja não é reunião de quem pensa e vive de forma igual. Igreja é um lugar onde pessoas testemunham por amor que Cristo está vivo, principalmente para aqueles que não conhecem Jesus. Nós somos uma comunidade. É por isso que o nome da CB Rio é Comunidade Batista do Rio. Porque nós entendemos que nós somos um corpo de pessoas que se move por um propósito. E você sabe quem é que vai acolher essas pessoas? Não é um anjo que vai descer e vai abraçar essa pessoa e vai caminhar com ela por onde ela for. Não é o pastor Pedrão, o pastor Juninho que vai ficar olhando para procurar todo mundo. Eu até faço isso. Mas eu não vou resolver todos os casos. Eu não vou ver todo mundo. Sabe quem vai ver todo mundo? Eu mais você. Todo mundo já se viu aqui hoje. Concorda comigo? O problema é que precisamos de uma palavrinha chamada intencionalidade. Ser igreja é ser intencional. O que você faz quando você chega e o que você faz quando você vai embora? Do culto. Estou falando só do culto. Eu estou resumindo igreja a culto. E não é isso, tá? Mas estou resumindo a culto. O que você faz quando você chega e o que você faz quando você vai embora? Você chega com os seus, você pega um cafezinho com os seus, você senta com os seus, você sai com os seus, vai almoçar com os seus, vai para casa com os seus. Posso dar uma notícia? Você não foi igreja hoje. Você não representou bem a igreja de Cristo hoje. Você não conhece alguém? Pergunta. Sabe uma pergunta legal? Há quanto tempo você está aqui na igreja? Ah, estou há 10 anos. Eu também. E a gente nunca se viu. E começa. Você vai almoçar onde? Igreja é você se interessar mais do que ser interesseiro. Segunda característica do amor. O amor que restaura. Então, primeiro é o amor que acolhe e agora é o amor que restaura. Salmos 147, 3. Ele, no caso Deus, sara os que têm o coração quebrantado e trata das feridas deles. No mesmo capítulo, no mesmo poema que está escrito ali, diz que Deus conta as estrelas do céu. Então Deus é o mesmo Deus que sabe quantas estrelas tem no céu e sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na sua cabeça. E sabe se o seu coração está quebrado ou não. Ele se importa por um. Ele se importa com você. E Ele quer tratar do teu coração. Quais são as feridas abertas que continuam te machucando? Feridas que estão abertas há anos. E você evita até de lembrar ou de falar sobre isso, porque isso dói.
entenda uma coisa: dores, sofrimento e falhas não repelem Deus, atraem Deus, porque o amor dele quer te alcançar, quer te purificar, quer te tratar. Jesus disse isso aqui: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, não pobres de dinheiro, pobres de alma, pobres de espírito. Me enviou para anunciar liberdade aos presos, não presos em presídios, mas presos espiritualmente, presos de alma. Vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos, anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E esse tempo já chegou, porque Cristo já morreu, Cristo já ressuscitou, o Espírito Santo está no meio de nós, e para nós hoje há uma oferta de restauração, há uma oferta de transformação, há uma oferta da presença do próprio Deus na sua vida para te ajudar, te auxiliar e caminhar ao seu lado. Sabe o que acontece com a gente? A gente é como uma construção que foi destruída por algum motivo. Esse algum motivo geralmente é um pecado, uma falha, um trauma. E aquilo dói, e aquilo tira a gente de quem a gente foi feito para ser. Quem lembra aí do incêndio à Catedral de Notre Dame? Foi triste, né? Foi triste pra caramba. Demorou 5 anos para ser restaurada. 5 anos para ser restaurada. Eu achei até rápido demais. 5 anos para ser restaurada. E aí você vem na igreja. Muito mais complexo do que uma catedral. E você acha que em um domingo você vai ser restaurado? Em um domingo você dá o primeiro passo. E dia após dia você vai dando novos passos. Talvez demore mais do que 5 anos. Talvez seja instantâneo, mas talvez demore mais do que 5 anos. O que você precisa é de constância e consistência no teu relacionamento com Deus. Entendam que restauração necessariamente acontece no meio e ao lado de pessoas. Não é sozinho. Não é só você na tua autorreflexão, inspiração e momento com Deus. Necessariamente acontece ao lado de pessoas. Posso te provar? Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Não é, confessem ao pastor, peçam ajuda ao pastor, peçam oração para o pastor. Confessem uns aos outros, orem uns pelos outros e sejam curados. É por isso que nós temos grupos aqui na igreja, pessoal. Não começou a temporada de inscrição ainda, vai começar, mas é por isso que existem grupos. E se você puder, lidere um grupo, abra a sua casa, procure o pastor Nélio. E seja instrumento de transformação e de cura na vida de outras pessoas. Seja igreja para além das 4 paredes. Faça alguma coisa com aquilo que Cristo te deu. Terceira e a última característica do amor. O amor que transforma. O Verbo se fez carne. O próprio Deus Criador se fez carne. E habitou no meio de nós. Cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Igreja é um lugar de acolhimento, sim. É um lugar de você vir como você está, sim. Mas uma vez que você chegou, é hora de você ser transformado. Não é uma zona também. Chega do jeito que está, continua do jeito que está e vem porque aqui é um clube. Não é um clube, pô.
Aqui é um lugar de você ter sua vida transformada. Então você venha, aqui eu vou falar algumas verdades para você, a Bíblia vai te falar outras verdades, as pessoas que estão do seu lado vão falar outras verdades, mas sempre em amor. A verdade deve ser dita em amor. Porque senão não passa de um apontamento. Jesus deu um exemplo maravilhoso. A mulher pega em flagrante adultério, adulterando lá, fazendo besteira, e a lei na época religiosa dizia que ela deveria ser apedrejada. E ela é levada para um ambiente onde as pessoas vão tacar pedra nela. Então Jesus chega ali para intervir. Fala o seguinte, galera, olha só. Quem aqui nunca errou? Começa a escrever um negócio no chão, que a gente não sabe o que é. A gente acha que é o pecado da galera. Vai ser legal isso, né? E fala, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Famosa essa frase, né? E a galera começa a ir embora. E aí Jesus conversa com ela. Levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Qual é o nome disso? Graça. O que vem logo depois? Vá e não peques mais. Verdade. Graça e verdade. Isso é a igreja de Cristo. É receber qualquer pessoa como está, amar, acolher e jantar com essa pessoa. Mas é permitir que a sua vida seja regenerada e transformada e ajudar a transformar a vida de outros. Em amor. É como um médico bom. Como é que funciona um médico bom? Ó, a verdade é essa. Você está com isso, isso e isso. O caso é gravíssimo. Mas olha só, a gente vai tentar de tudo. A gente vai até o último recurso. E qualquer dúvida que você tiver, eu estou aqui para poder te ajudar e te apoiar. É diferente de falar, você vai morrer. Não é isso? É a mesma verdade, falado de duas formas diferentes. O amor acolhe, o amor restaura, o amor transforma. A igreja acolhe, a igreja restaura, a igreja transforma por meio de Cristo. O prédio não pode fazer isso. Pessoas não podem fazer isso. Mas Cristo e o Espírito Santo de Deus em nós podem. E a gente vai fazer. Eu já falei um dos versículos mais conhecidos da Bíblia aqui hoje, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Preste atenção em mim. Deus te criou por amor, querendo se relacionar com você. Mas nós escolhemos o pecado. E isso nos distanciou de Deus. Isso nos afastou de Deus. Cristo veio e morreu por nós para reconstruir essa ponte. O amor de Cristo reconstruiu essa ponte, voltando a gente para pertinho de Deus e permitindo que a gente se relacione com Ele, seja cuidado por Ele, seja cheio do amor dEle. E quem é que tem acesso a Deus? Quem é que tem acesso a ultrapassar essa ponte? Aquele que entregar a vida a Jesus. Aquele que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Não é por mérito, não é por ações, é por fé. Que Cristo é o Senhor e o Salvador. É que Jesus morreu, é que Jesus ressuscitou e que vivo Ele está. Há mais de 2000 anos, essa continua sendo a mensagem de Cristo. E essa continua sendo a mesma oferta da igreja. Se entregue para Jesus. Tenha a sua vida transformada. Tenha Deus pertinho de você para poder te ajudar e caminhar com você. Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Se você hoje quer ser amado por Deus, se tornar parte desse movimento de amor que acolhe, restaura,
transforma. Se você hoje quer dar o primeiro passo de entregar a tua vida para Jesus e ultrapassar essa ponte para chegar até Deus, eu quero que você, no seu coração, na sua mente, você faça essa oração junto comigo. Jesus, eu reconheço que preciso de Ti. Eu creio que você morreu por mim e ressuscitou. Me perdoa, me dá uma nova vida e me conduz. Ainda de olhos fechados, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, se você hoje realmente quer entregar a tua vida para Jesus hoje pela primeira vez, levante a sua mão bem alto no seu lugar. Levante a sua mão bem alto. Declare para o mundo todo que você pertence a Jesus. Declare para o mundo todo que você se entregou para Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Glória a Deus. Se você hoje quer entregar a tua vida para Jesus, fez essa oração, é a primeira vez que está fazendo isso, levante a mão bem alto no seu lugar. Não tenha vergonha, não tenha medo. É a melhor decisão da tua vida. É o amor de Deus te alcançando hoje onde você está. Se você está em casa e fez essa oração também pela primeira vez, quer tomar essa decisão, escreva aí, eu aceito. Escreve aí, eu aceito. A gente quer caminhar e orar contigo. Mais alguém nessa manhã aqui no presencial deseja tomar essa decisão? Se você não levantou sua mão ainda e deseja tomar essa decisão, levante a mão bem alto no seu lugar. Existe mais alguém? Talvez falte você. A decisão parece difícil demais, parece um compromisso forte demais, mas eu posso te garantir, é a melhor decisão que você toma na sua vida. Você não está levantando a mão para a religião, não está levantando a mão para uma instituição, você está levantando a mão para o próprio Cristo, para Ele ir ao teu encontro. Pela última vez, se você não levantou sua mão ainda e quer tomar essa decisão, levante a mão bem alto no seu lugar. Mais alguém nessa manhã? Há mais alguém? Que Deus te abençoe, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. É isso. É isso, glória a Deus. Glória a Deus, que Deus te abençoe, glória a Deus. Há mais alguém? Não deixe para depois, a gente não sabe o dia de amanhã. Não deixe para depois, essa é a melhor oferta que você vai receber hoje, nos próximos dias e na tua vida toda. Pela última vez, agora de verdade, pela última vez. Mais alguém? Glória a Deus. E se você quer fazer parte desse movimento de pessoas amando a Cristo e declarando, sendo testemunhas de Cristo, se chama igreja. Se você quer fazer parte disso, fica de pé no seu lugar. Um movimento de amor, é um movimento de graça, um movimento de misericórdia, um movimento de verdade. O centro não é um prédio, a igreja não é um prédio, a igreja é Cristo. Vamos orar? Põe a mão no seu coração. Deus, entregamos a Ti a nossa vida, entregamos a Ti o nosso coração, as nossas ações. Que o Senhor nos ensine a ser igreja onde nós estivermos, ser igreja em casa, ser igreja na igreja, ser igreja no trabalho. Nos ajude, Pai. Não queremos religião, queremos ser seguidores Teus. Nos ensine a sermos bons seguidores da Tua palavra e das Tuas verdades. Obrigado pela Tua graça, misericórdia e amor que nos alcançou. E que o Senhor possa nos ajudar agora a alcançar outros, pelo Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar mais um minutinho só. Se você tomou essa decisão hoje pela primeira vez, se você levantou sua mão, ou talvez você não tenha levantado a sua mão, mas você já tomou essa decisão, mas não conversou com o pastor ainda, não sabe que decisão é essa direito, você levantou tua mão porque você estava emocionado, mas você não sabe o que é isso. Ou então você quer uma oração de um pastor por conta dessa decisão, entender os próximos passos dessa jornada. Nós temos um time aqui de líderes e pastores para poder te ajudar, caminhar com você, te explicar que decisão é essa, orar pela tua vida. A gente quer bater papo com você. Então, se é o teu caso, no final do culto, no final, quando a gente acabar de falar aqui, o pessoal vai sair e você vem aqui para esse cantinho, para a gente poder te ajudar, porque a gente quer caminhar com você e te auxiliar nessa jornada. Se você é pai ou mãe de adolescente, de jovem, eu quero te convidar, inscreva seu filho no retiro. O retiro é o lugar, gente,